Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora do programa de reflexão, entrevistas e debates começar. Hoje, debate naquele formato de perguntas e respostas. E o assunto que os nossos debatedores vão discutir é o papel do povo de Israel hoje. Nós sabemos, claro, que no Antigo Testamento o povo de Israel era o povo de Deus e disso não há sombra de dúvida. Até a meretriz Raabe, que morava em Jericó, sabia disso, tinha convicção de verdadeiro Deus, era o Deus de Israel e tal, e por isso até ela foi inserida no povo de Deus. As promessas de Deus eram sobejamente reforçadas por atos salvíficos de grande monta e que estão descritos nas Escrituras na Antiga Aliança. A pergunta que fica é, depois de terem rejeitado ao Senhor Jesus Cristo e terem inclusive perseguido os discípulos e seguidores de Jesus nos tempos iniciais da fé cristã, Israel continua sendo o povo de Deus ou essa condição, esse privilégio, essa situação migrou para a igreja do Senhor Jesus? Se hoje alguém perguntasse assim para você, quem é o povo de Deus? O que é que você responderia? Israel ou a igreja? Acho que a maioria de nós diria, não, é a igreja. Mas se houvesse uma segunda pergunta, e Israel é o quê? Não é mais um povo privilegiado, protegido, amparado por Deus, porque Deus escolheu, elegeu Israel como o seu povo, né? Vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus, como ele fez no pacto lá do Sinai. Israel é hoje uma nação como outra qualquer? E aí? Então, para responder os porquês de uma ou outra resposta, nós pautamos e trouxemos dois eruditos, homens de Deus, que creem na Bíblia, que estão diretamente ligados ao ministério da palavra, não são teólogos de gabinete, né? E que vão se inquirir mutuamente, porque têm opiniões divergentes a respeito do tema. Você vai ouvi-los com toda atenção e ao fim do programa, eu e você teremos farto material e sólidas razões para escolhermos de que lado vamos. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Agrade, eu dou as boas-vindas a você. A Agrade é a Academia Teológica da Graça de Deus, tem presentes para quem assiste ao Vejam Só dá para sortear um. Para você concorrer, precisa entrar no site do programa e votar na enquete. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Hoje o programa é naquele formato que a gente chama de debate presidencial, né? Onde os debatedores vão se inquirir mutuamente sobre o tema. E para discorrer sobre ele, nós estamos aqui com o pastor Eguinaldo Hélio de Souza. Ele é do Centro Evangelístico Vale da Bênção, professor de teologia, apologeta e tal, né? E professor no CEVB, que eu não sei o que significa. Centro Evangelístico Vale da Bênção. Centro Evangelístico, então tá aí. Pastor Eguinaldo, paz e graça, seja bem-vindo. Graça e paz, feliz de estar mais uma vez aqui, depois de uns meses, né, sem estar presente. Feliz em rever aqui a família Vejam Só e falar desse tema que eu gosto, né, que é esse tema muito precioso, né. Quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que acha, irmão? O e-mail, né, eguinaldo@gmail.com, acho que é o melhor caminho, mas eu queria aproveitar e fazer já um convite. Nós estamos com a programação aí do Sim Israel, então é só entrar no site simisrael.com.br. O Sim Israel é um evento que acontece no Vale da Bênção aliás, é mais velho que o Vale da Bênção, né? O Vale da Bênção tem 33 anos e lá acontece há 36 anos. Então é um período de seminários, palestras, oração por Israel. Então quem quiser participar, simisrael.com.br. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia a segunda igreja de Carapicuíba, mestre em teologia sistemática e está concluindo seu mestrando em aconselhamento pastoral. Paz e graça, reverendo Ricardo, tudo bem do senhor? Paz, meu irmão, graças a Deus. Prazer retornar também ao programa. Bom tê-lo aqui. Reverendo, o endereço da sua igreja? Rua Bálsamo, número 14, Jardim dos Manacás, junto ao Capriote, lá em Carapicuíba.
Rua Bálsamo, esse endereço é perfeito para uma igreja. E a segunda igreja é um bálsamo realmente em Carapicuíba. Você anda naquela cidade ali esburacada, um negócio complicado, aí você chega lá na segunda igreja, que bom, um povo bom, gente boa, me aturam já há quase 9 anos. Seja muito bem-vindo, reverendo. Amém, obrigado. Filho. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e depois a gente vai conhecer a posição que cada um deles vai defendendo. Vejam só. A história do povo de Israel é fascinante. Começa com Abraão, aproximadamente em 2000 anos antes de Cristo, quando foi chamado por Deus para deixar a cidade onde morava, sua parentela, sua segurança e conforto, a fim de viajar para Canaã, terra escolhida para seu povo habitar. E depois de tanto tempo, Jesus, descendente de Abraão, aparece como o tão esperado Messias. Mas o seu povo o rejeita e crucificam. Os judeus são o único povo que nasceu com o dever divino de habitar uma região do planeta, Canaã, que fica em Israel. No entanto, ao longo de mais de 4.000 anos de história, eles se tornaram a nação mais cosmopolita do mundo. As comunidades judaicas hoje se espalham em mais de 100 países, do México à Inglaterra, do Cazaquistão à África do Sul, de Cuba ao Japão. Com exceção de Israel, os judeus têm vivido como minorias em todos esses lugares. A história judaica é marcada por excessivas dispersões e diásporas de diásporas. Essa história começa com a destruição do Templo de Salomão e continua até o século XX, com a dispersão e o genocídio dos judeus da Europa. Apesar das guerras e sofrimentos que sobrevieram sobre a nação de Israel e seu povo, as dores de parto profetizada por Isaías vão atingir seu ápice antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Período este que passou para a história como o Holocausto, sob o comando de Hitler. O nazismo fez tudo o que podia para cumprir o extermínio dos judeus e a estimativa é de que no mínimo 6 milhões de pessoas foram mortas durante esse período. E assim, em 1947, a Assembleia das Nações Unidas vota a resolução que recomendava o estabelecimento da Palestina de um Estado judeu a do árabe. E em 1948 foi então proclamado a criação do Estado de Israel, com estrutura de república democrática. O primeiro governo autônomo judaico após quase 2000 anos desde o governo de Herodes o Grande. Renasce assim a nação de Israel. Mas por terem sido reconhecidos pela ONU, isso não significa que as guerras, principalmente contra a Palestina, acabaram. Pelo contrário. E quando há um conflito em ou em torno de Israel, muitos veem isso como sinal do fim dos tempos se aproximando rapidamente. Mas será que isso não está eventualmente nos cansando? Com a formação do Estado e tantos conflitos, será que Israel ainda é o povo de Deus? Ou essa escolha passou para a igreja? E esse é o tema Vejam Só dessa noite. Muito bem, tá aí, né? Você conheceu um pouquinho da história de Israel e agora vai saber qual é a posição que cada um dos convidados vai defender a partir do próximo bloco. O pastor Ignaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção, tem um livro que acho que só pelo título ele já vai revelar a posição que ele vai defender. Né? Qual? Aqui, a 1. Israel, povo escolhido. Né? O senhor vai defender o ponto de vista que Israel ainda é o povo de Deus? É o povo escolhido. Sim. Esse é o ponto. E aí o subtítulo é 16 verdades que nos ajudam a entender a importância desse povo. Não, então dá uma síntese bem rápida da posição que o senhor vai defender. Dá 8. Oi? Dá 8 verdades. Né? Não, que 8? Não precisa dar nenhuma. Diz assim, o senhor acha que Israel é o povo de Deus? Sim, Israel é o povo escolhido por Deus. Agora, isso sempre vai entrar em conflito, mas não é a igreja. Então, eu não vou falar agora, mas durante o debate, quer dizer em que sentido que Israel é o povo escolhido. E que não há como nós voltarmos atrás nesse sentido. Então tá bom, obrigado.
Bom, o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia a segunda IPB lá de Carapicuíba, na Grande São Paulo. O senhor vai defender qual ponto de vista? Eu vou defender o ponto de vista de que Israel, de fato, ele é escolhido para um propósito. Porém, quando nós falamos do título ou da condição de povo de Deus, essa condição não se altera, permanece com aqueles que têm a mesma fé que Abraão. Quem tem a mesma fé que Abraão hoje? A igreja. Portanto, Israel deixou de ter essa condição, passa a ser um povo apóstata, e quem permanece na mesma fé do nosso patriarca Abraão é a igreja. Portanto, a igreja é o povo de Deus e Israel não mais é povo de Deus nesse sentido. Agora, que eles tiveram um papel, que eles têm uma escolha e tudo mais, eles tiveram até que Cristo veio e mostrou que a coisa é muito além do que eles mesmos imaginavam, né? Que eles tinham um pavor, basicamente, ou até uma xenofobia em relação aos demais povos, né? Havia uma rejeição muito forte. Então, andar com gentio, sentar com um gentio, quer dizer, e Jesus vem e quebra com tudo isso, mostra, não é nada disso. Então, eu entendo que é uma continuidade da fé de Abraão até a igreja e que Israel ficou parado no caminho aí. Rejeitou o Messias, que é o centro da fé israelita, do Antigo Testamento. Portanto, podemos chamar hoje que a igreja é o Israel do Novo Testamento, no sentido de que o povo que ganha o título que Jacó passou a ter quando teve o seu nome alterado. Perfeito. Muito bem. Então, a partir do próximo bloco, você vai ouvir esses dois irmãos se degladiarem aqui em torno dessas posições. Mas você participa do programa, vota lá na enquete. Vamos lá, vejamsó.com.br é o endereço eletrônico para você achar a nossa enquete e votar. A pergunta é, segundo as Escrituras, Israel ainda é o povo de Deus? Primeira resposta. Sim, e sempre será o povo escolhido. Segunda resposta. Não, né? Pois essa condição passou à igreja. Terceira resposta. Não sei, é a minha. Não sei, nenhuma das anteriores, tal. Vota para você poder concorrer aos brindes. O brinde de hoje é da grade, é o relógio da grade. Olha que legal. Para você lembrar, está passando da hora de você estudar a Bíblia, estudar a teologia, se preparar para fazer a obra de Deus com cursos práticos. A grade tem um monte de cursos. O bíblico, por exemplo, está em todas as filiais da grade. Todas elas têm o curso bíblico. Quer estudar a Bíblia? Pode ir para a grade, lá tem o curso bíblico. Ah, eu queria fazer teologia. Tem teologia, tem pós-graduação em teologia. Ah, não, eu queria estudar só escatologia. Tem curso de escatologia focado, né? Eu quero uma coisa bem prática. Libras, língua brasileira de sinais, aquela aqui, dos surdos, tem. Música, tem. Inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, tem. Acho que alemão também. Curso de evangelismo, curso para obreiros, curso de capelania, tem uma infinidade de cursos na grade. Obviamente, nem todos em todas as filiais. Por isso, você vai anotar o telefone da grade e amanhã, no horário comercial, vai entrar em contato para saber quais são os cursos que tem aí perto da sua casa, tá? 3115-0819. 0 operadora 11 3115 019 para você falar com o pessoal da Agrade, tá bom? Muito bem, deixa eu ver. Se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, tem aí uma novidade, né? O blog Parla Eber, o endereço é o ebercocarelli.blogspot.com.br, Cocarelli com L só. Lá tem algumas mensagens minhas gravadas em áudio. Tem as opiniões sobre o tema do Vejam Só gravadas em vídeo e tem alguns ensaios, artigos, né, que eu escrevo, estão publicados lá. Tem também sobre esporte, tem um jornalista esportivo que publica os textos de esporte. Enfim, dá para você me conhecer um pouquinho melhor, postar a sua opinião, eu terei o maior prazer em lê-la, tá bom? Tá lá. A gente volta já. Olha só que tomada bacana, hein? A gente se sente um monumento americano, não é?
Olha só, maravilha. Uma bênção. Uma bênção também é o tema que nós vamos discutir hoje. Né? Qual é o papel de Israel do ponto de vista das Escrituras para hoje? Israel ainda é o povo de Deus ou essa condição passou para a igreja? Né? E quem vai fazer a primeira pergunta, porque hoje é aquele formato de perguntas e respostas, quem vai começar vai ser o pastor Aguinaldo L. de Souza. Ele é do Centro Evangelístico Vale da Bênção e ele é ligeiramente mais velho que o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, seu oponente no debate de hoje. Tá? Então, pastor Aguinaldo, sua primeira pergunta, por favor. Obrigado pelo ligeiramente. A primeira pergunta, até você colocou que Israel seria o povo eleito, né? Agora, e também seria, num certo sentido, um povo apóstata. Eu queria assim, como você definiria a atual relação do povo judeu? Quando eu falo povo judeu, estou falando de descendência física de Abraão. Como você definiria a situação deles hoje com Deus? Eles são um povo eleito, eles são um povo de Deus, não são de maneira nenhuma, são só um povo apóstata, há ainda um propósito de Deus para eles, não existe mais nenhum propósito. Como você definiria a situação atual deles hoje, né? Bom, como 3 minutos, reverendo. Certo. Como eu disse, um povo apóstata, no sentido que eles abandonaram a fé de Abraão. Seu patriarca inicial tinha, no Messias. Dessa forma, se eles deixam de crer no Messias, que é por meio de quem Deus se relaciona com o seu povo, sem o Messias, nós perdemos a condição de amigos de Deus, de sermos aceitos por Deus, ou como Paulo falou em Romanos 3, os pecados anteriormente cometidos foram deixados eles impunes, até que se manifestou a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Isso me mostra que Jesus é a centralidade do relacionamento que nós temos com Deus, é o nosso mediador. Se eles negarem esse mediador, não tem esse relacionamento com Deus. Então, como povo, como nação, eles não passam disso. Mais um povo, mais uma nação que, sem a fé do Messias, não tem qualquer relacionamento com Deus. Ou como o apóstolo Paulo colocou, olha, os profetas são deles, né? O Antigo Testamento foi escrito por eles, estavam ali. Eles têm certo conhecimento das coisas de Deus, mas muito entendimento. E no fim, o que o apóstolo Paulo diz? Eu quero que ele se converta, porque isso não serve para nada. Eles não têm relacionamento com Deus, não têm entendimento das coisas de Deus. Ter a lei, ser o povo do meio do qual essas coisas foram trazidas à humanidade, não vai fazer muita diferença, que é o que Paulo também questiona. Qual a vantagem do judeu sobre o gentio? Nenhuma. Se não tiver fé, se não tiver fé verdadeira, ou como o Antigo Testamento utilizava, né, se não tiver um coração circunciso, não serve de nada. Então, atualmente, são como um povo como outro qualquer, sem qualquer especialidade diante de Deus. Porque a centralidade como povo de Deus, conforme era no Antigo Testamento, continua exatamente como era naqueles que creem no Messias. Ou seja, as coisas mudaram muito menos do que as pessoas costumam dizer do Antigo para o Novo Testamento. Elas mudaram em áreas que as pessoas não percebem que mudou de fato. E essa é uma área que não mudou. Permanece o povo de Deus, aquele povo que crê no Messias. Isso não muda. Israel não crê no Messias, não tem mais o que dizer, não tem conversa. Agora, como povo eleito que eles eram, eles foram escolhidos por Deus para um propósito. Dentro desse propósito de escolha, Deus agiu neste povo, trazendo revelações, levantando homens, mas em todos esses períodos da história de Israel que nós vemos relatados no Antigo Testamento, o que realmente com quem Deus se relacionava era com os crentes que havia ali no meio, e havia muito incrédulo, que por mais que fossem descendentes genéticos de Abraão, não eram filhos de Abraão, porque não tinham a mesma fé, que é o que Paulo fala em Romanos capítulo 9, lá no iniciozinho. Então, é um povo como outro qualquer hoje em dia. Maravilha. Obrigado, reverendo. Pastor Aguinaldo, o senhor pode comentar em 3 minutos essa resposta. Eu só queria discordar assim, de alguns pontos, e eu acho que assim, uma maneira boa da gente enxergar, que eu acho que ajuda, é quando nós pensarmos em Israel, quando nós falamos em Israel, povo de Deus, nós olharmos Israel como uma etnia, entre outras etnias da terra. Então, na terra existem milhares de etnias, né?
E dentre essas milhares de etnias, tem uma delas que houve um pacto especial de Deus com ela, que foi Israel. Deus fez um pacto com essa etnia e é um pacto permanente. Dentre todas as etnias da terra. Até se você pensar assim, só para quando a gente pensa, povo de Deus, né? A igreja, ela é povo de Deus, mas ela não é uma etnia. Ao contrário, ela é o corpo de Cristo formado em várias etnias da terra, judeus e gentios. Quando você tem, por exemplo, fala assim, Jesus diz, ide discípulos de todas as nações. Então a gente às vezes pensa nação, a gente pensa hoje no Estado-nação que nós temos. Só que o Estado-nação que nós temos tem 200 e poucos Estado-nações. Não era esse o sentido que Jesus queria dizer. Ele queria dizer ali etnias, povos. Então, a gente pensar nesse propósito. Dessa forma, Israel é uma etnia eleita entre todas as etnias. E, aliás, é uma eleição que fica permanente. Entre várias passagens, segundo Samuel 7, 23, assim... E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos essas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. E confirmaste o teu povo Israel, essa etnia, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Essa questão de hoje ter mais a posição de eleição não é a posição do Novo Testamento. Romanos 9, 11, justamente foi escrito por quê? Porque Paulo precisava dar uma resposta. E agora, como é que fica a situação dos judeus? E ele termina dizendo o seguinte, quanto ao Evangelho, realmente eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, ali Paulo ele coloca bem claramente que ele está se referindo a que povo? Ele está se referindo a esse Israel étnico. Esse Israel que no versículo 25 ele diz, esse Israel que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios viesse a entrar. Então, ele coloca essa eleição como algo permanente, algo que de fato não mudou. Essa eleição dele como etnia não garante para eles a participação no povo que vai, não permite para eles a salvação, mas garante que eles têm um papel diferenciado no meio de todas as etnias. Muito obrigado, pastor. A bola passa agora para o reverendo Ricardo Roura Lopes Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai fazer a primeira pergunta dele. Joia. Meu irmão, o irmão mencionou a questão do pacto que havia. Obviamente, mexer com pacto, com aliancista, com calvinista, é obviamente que a gente vai por esse caminho. Olhando, por exemplo, toda a epístola de Hebreus, ela é uma epístola de uma exposição mostrando como Cristo Jesus é tudo aquilo que Israel precisava, é tudo aquilo que a igreja precisa, mas principalmente que Jesus Cristo é o pacto de Deus se cumprindo na vida daqueles que creem. Então, quando você lê uma passagem, como em Hebreus capítulo 7, estava aberto aqui, acabei tirando, que diz ali, né, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Não seria esse pacto que o irmão mencionou aí, justamente o mesmo pacto sobre o qual a igreja vive, portanto Deus continua se relacionando com o seu povo por meio desse pacto e todo aquele que continua crendo nesse pacto está vivendo como Israel viveu, é povo eleito, se torna povo eleito, não seria isso? Sim. 3 minutos, pastor Aguinaldo. Tá bom. Vamos só lembrar uma coisa. Quando Deus ele promete a nova aliança, lá em Jeremias 31, 31, ele diz, eu vou fazer uma nova aliança. E ele diz o seguinte, com quem eu vou fazer essa nova aliança? Eu vou fazer essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então a promessa dele é o seguinte, essa nova aliança não vai ser com gentil, essa nova aliança não vai ser com essa coisa chamada igreja, essa nova aliança vai ser feita com Israel, com o povo de Judá. Ele cumpriu isso? Ele fez essa aliança com o povo de Israel, essa nova aliança? Sim, ele fez essa nova aliança com a casa de Israel. Onde a gente vê isso? Quem eram
os participantes ali da ceia. Todos eles eram judeus. Quem estava ali representado era a casa de Israel. Então, aquela nova aliança foi feita com os judeus. Quando a igreja começa, é uma percepção que muita gente perde, quando a igreja começa, a igreja é judaica, né? No dia de Pentecostes, quem estão lá? São judeus. Até mesmo os que se converteram pela pregação de Pedro são judeus. E uma boa parte ali do Novo Testamento que você pega, do livro de Atos, são judeus. O que às vezes as pessoas olham, e às vezes as pessoas falam assim, Israel rejeitou o Messias. Mas essa rejeição também nós temos que lembrar que ela foi parcial. Paulo disse, o endurecimento vem em parte a Israel. Por quê? Porque os primeiros convertidos eram em sua maioria judaicos. Inclusive Tiago, quando encontra Paulo, ele diz assim, olha, são milhares de judeus que creem ali em Atos 21. Então, nós temos que pensar que a nova aliança ela vai se realizar ali com Israel. Onde é que entram os gentios nisso? Entra no momento em que a Bíblia diz que Jesus ele quebrou a parede de separação. Então ele coloca ali em Efésios 2, do 12 até o 17, 18 mais ou menos, ele coloca ali que havia Israel com as promessas, havia Israel com as alianças, havia Israel com Deus, havia Israel com o Messias. E Israel parte de Israel tinha recebido o seu Messias. E então a parede cai e nós nos tornamos participantes dessas bênçãos da nova aliança. Agora, quem se torna participante? Se torna participante a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um corpo formado por judeus e gentios salvos, que vão desfrutar dessa nova aliança que Deus fez com a casa de Israel. Então, as bênçãos que Deus tem veio para nós através dessa parede que cai, através dessa situação. Agora, isso não anula, e isso também não significa que aquelas promessas da etnia de Israel, como um povo que seria espalhado entre as nações, que um dia viria a ser reunido novamente na sua terra, que aí é o único povo da terra que tem a promessa de uma conversão nacional, Romanos 11, 26, todo Israel será salvo. Então, nós temos que entender essa nova aliança dentro dessa perspectiva. Obrigado, pastor. Reverendo, seus comentários. Então, meu irmão, aí a gente vai perceber justamente nesse conceito de pacto. A visão calvinista de pacto é que existe um único pacto sendo vivido desde o Éden, certo? Em princípio, um pacto de obras, mas os termos deste pacto, eles permanecem. Eles são renovados à medida que Deus vai revelando mais e vai desenrolando a história que Ele planejou na eternidade. Então, o primeiro pacto, o homem obedeceria e permaneceria vivo, e poderia comer da árvore da vida e permaneceria para sempre vivo. Ele cai, Deus o retira do Éden para que ele não coma da árvore da vida e assim não viva eternamente em pecado, e ao mesmo tempo faz uma promessa para ele, vai vir um descendente de uma mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Desde então, todos os que creem verdadeiramente em Deus vivem sob essa perspectiva, à espera desse descendente. A aliança de Deus vai se desenvolvendo na história de Israel, ela vai crescendo, Deus vai aprofundando isso, vai trazendo nova revelação, vai se mostrando mais para um povo que agora é um povo pecador, é um povo caído. Ele vai trazendo termos a esta aliança para que o povo possa entender e aprender, que era a questão dos sacrifícios, vai dando instruções, vai revelando, e várias dessas vezes que aparece, eis que faz contigo uma nova aliança, se você perceber, a aliança não muda em seus termos. O que muda é a condição do povo. O povo estava se desviando da aliança, Deus condena o povo, e agora ele diz, olha, eu vou restaurar vocês, vou fazer nova aliança. A ideia de nova não é que é algo diferente do que era, é a ideia de renovação. É a ideia de que agora nós vamos progredir nesse relacionamento, porque eu já trouxe sobre vocês as condenações que eu prometi desde o início dessa aliança. Tanto que ser espalhado sobre a terra, que é uma coisa que Israel sofre, ou ainda hoje, por mais que tenha o Estado de Israel, é uma promessa que Deus deu lá na lei mosaica, Ele deu lá atrás. Ou seja, o mesmo termo lá de trás pertence até hoje. E nós, como igreja, vivemos nos mesmos termos da aliança de Israel. Nós precisamos de sangue diante de Deus, precisamos que a lei seja cumprida, só que tem uma diferença. Nós vivemos atrás de Cristo, atrás da obra que Ele fez e do sangue que Ele derramou. Por quê?
porque o que o próprio autor de Hebreus falou aqui, porque antes ninguém conseguia, não estavam conseguindo cumprir isso, eles não iam cumprir, porque o planejamento de Deus é que o Messias viesse cumprir. Então, quando eu falo de aliança nesses termos, é justamente por um fato muito distintivo entre a teologia calvinista e eu me arrisco a dizer que o irmão dispensacionalista, mais ou menos, né? Ele bate na trave ali, que é essa visão da história. A história para nós é uma linha contínua que ela vai ter o seu foco na pessoa de Cristo. Por isso nós entendemos a aliança como uma coisa só. Maravilha. Obrigado, reverendo. Está empatado. Uma para cada um, respondida e comentada. Agora vamos para a segunda rodada. Pastor Aguinaldo, sua segunda pergunta. Eu queria saber como você entende essa palavra eleição ali em Romanos 11, 28. O senhor pode ler o texto? O texto diz assim, porque quanto ao evangelho, são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A pergunta do senhor é? A pergunta é, como você entende aí esse fato dizendo que, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas? Aí, pelo que eu entendo, é uma referência ao Israel étnico, ao Israel como um todo. Então, diz que eles são amados por causa dos patriarcas, né? O senhor quer saber como é que ele entende a eleição? Essa eleição nesse versículo, nessa passagem. O senhor entendeu a pergunta? Sim, entendi. Então, 3 minutos para o senhor responder. Eu entendo que ele se refere aqui à eleição, que de fato, como eu já disse aqui, há uma eleição, há um propósito para o povo. Eles foram eleitos para um propósito. Israel, como um povo mesmo, eles são encarados na sua totalidade, sem querer fazer distinção alguma, até porque a Bíblia sempre lida com essa perspectiva. Deus não vai ficar nomeando quem era e quem não era. Ele chama o povo de Israel e no meio daquele povo ele revela todo mundo. Mas no meio daquele todo mundo tinha crentes e não crentes. Por causa dos crentes, por causa desses patriarcas, por causa desses que ouviram a palavra, amaram a palavra, que eram eleitos de Deus ali, no meio de Israel, isso é irrevogável, é algo passado, é algo que Deus não vai tirar, é algo que Deus não vai mudar. Então, quanto a isso, eles são amados, como um povo ali atrás que havia no seio. A mesma coisa hoje acontece com o mundo de uma forma geral, que é o conceito de graça comum calvinista. Por que Deus abençoa o ímpio? Por que Deus continua trazendo coisas boas sobre essa terra se o mundo jaz no maligno? Por que todas essas coisas acontecem ainda? Deus traz tanta beleza no meio de tanta feiura? Por causa dos eleitos que estão aqui. Então, por causa da fé dos eleitos, aqueles que estão ao seu derredor se tornam benditos. Não foi que Deus falou que aconteceria por meio de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra? E isso está acontecendo. Quando vem, aliás, não é à toa que ocorre o Pentecostes, na época do Pentecostes. O Pentecostes que nós chamamos do modo cristão, que é a vinda do Espírito, no meio da festa do Pentecostes. Qual era a ideia? A ideia da colheita. Era Deus mandando um recado para aqueles israelitas prosélitos que estavam ali numa festa religiosa, dizendo, olha, a minha colheita vai muito além de vocês. Eu não estou preso a etnia alguma. Porque se Deus se prendesse, aí entraria na questão da acepção de pessoas, que arminiano gosta de bater em calvinista, dizendo, isso é acepção de pessoas. Não, isso é Deus fazendo escolha, e Ele escolhe qualquer tipo de pessoa. Agora, quando eu delimito uma etnia como algo especial, aí eu estou estabelecendo uma ideia de acepção, conforme a Escritura coloca. Então, há sim essa eleição, há esse apego de Deus por causa dos eleitos que estão ali, por causa de tudo que foi feito por meio daquele povo. Mas isso não os coloca em posição nenhuma, porque o Paulo fala justamente em Romanos todo que não há vantagem. Então não tem como eu, no meio desse texto aqui, dizer que Paulo está mostrando alguma vantagem. Não, o que Paulo está mostrando aqui é que Deus fez algo grandioso por meio do povo de Israel. E que ele, como apóstolo que está escrevendo, não vai dizer, olha, é por meio de fulano, ciclano, beltrano, vocês têm tempo aí, que são milhões de pessoas que eu vou ter que nomear para dizer que eram essas aqui as eleitas. Não. O povo no geral, era o povo por causa dos eleitos ali no meio deles. Perfeito. Pastor Aguinaldo, seus comentários. Então eu queria só comentar, eu acho que há uma passagem ali, Romanos 3, onde Paulo pergunta assim, qual a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? E aí Paulo responde, né, que é o estilo que ele usa na epístola, né? Ele diz assim, muitas
e de muitas maneiras. Então, na verdade, ele vai mostrar que há muitas vantagens entre os judeus. Primeiramente, porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas o que eu queria mostrar, acho que Romanos 9 a 11, ele até aqui fez uma menção na acepção de pessoas. Quando Deus escolhe a etnia de Israel, na verdade, ele está fazendo uma acepção de etnias, né? Tinha várias etnias na terra, ele escolheu uma delas, para, através dessa etnia, revelar seus propósitos, seus planos, e se manifestar, inclusive, ali o Messias. Então, ele fez uma escolha. Foi uma acepção de etnia, né? Não foi acepção de pessoas, foi uma acepção de etnia. Mas a discussão de Paulo em Romanos 9 a 11 é justamente essa aqui. Como é que fica a situação do povo judeu? E quando Paulo menciona Israel ali, nessas passagens, é muito claro que a referência dele é o Israel étnico. Tanto que ele fala, por exemplo, vamos pegar aqui, capítulo 10, versículo 1. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Então, aqui é óbvio que ele entende aqui Israel como a etnia de Israel. Não ia ser igreja, porque a igreja é salva. Não ia ser os israelitas que haviam reconhecido Jesus como Messias, porque esses já estão salvos. Então, a oração dele era por Israel. O foco dele aqui é a nação de Israel como um todo. E essa passagem aqui, ela só pode nos levar a entender que a eleição aí é essa eleição da etnia de Israel, porque Paulo está dizendo o seguinte, ele fala, Israel foi endurecido para que através do seu endurecimento os gentios viessem a ser salvos. Mas vocês, aí é onde entra a chamada teologia da oliveira, que ele fala assim, alguns ramos foram quebrados e vocês que eram zambujeiros, vocês eram oliveira brava, vocês foram contra a natureza enxertados nessa oliveira. Agora, vocês não devem se ensoberbecer, porque se Deus não perdoa os ramos naturais, também não vai perdoar a vocês. Mas assim como Deus inseriu vocês na oliveira, vocês de uma forma não natural, ele é poderoso para tornar a enxertar esses judeus. E aí ainda Romanos 11:11 ele diz assim, porventura eles caíram para que ficassem prostrados? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. E aí é onde ele vai dizer assim, eis que vos digo mistério, para que vocês não venham presumir de vós mesmos, que o endurecimento de Israel veio em parte, até que, então mostra que há um momento em que ela não vai ser mais endurecida, e ele mostra assim, então todo Israel será salvo. Qual é a nação da terra, qual é a etnia na terra que Deus faz uma promessa de que toda etnia vai ser salva, vai ser reconciliada com Deus? Só Israel, então, mostra essa permanência de um papel especial. Reverendo Ricardo, sua segunda pergunta. Meu irmão, então o irmão estabeleceu um princípio de interpretação em Romanos muito perigoso, que é o de afirmar que uma palavra ela é usada sempre no mesmo sentido. Então o irmão disse que Israel é sempre usado no sentido de etnia em Romanos. Na maioria das vezes. Opa! Não, mas tá bom, na maioria das vezes. Sim. Então, se já é a maioria das vezes, não é todas as vezes, nós vamos ter que tentar entender passagem por passagem o que ele quer dizer por Israel. Por exemplo, Romanos 9. O que ele quer dizer aí em Romanos 9, 6? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato itas. O que ele está querendo dizer aqui? Essa é a pergunta? É a pergunta. Então, lê de novo o texto, por favor. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, o senhor entendeu o contexto da pergunta, né? Entendi 3 minutos para o senhor. Então, assim, você vai ter realmente nessa passagem em que ele vai mostrar o remanescente. O que é o remanescente? Em toda a história de Israel, você sempre teve o remanescente. Você nem... desde o começo, você não pode dizer que todos aqueles que estavam dentro da etnia de Israel, eles tinham um relacionamento correto com Deus. Isso é óbvio, é só olhar a história de Israel, nós vamos ver quantas vezes eles falharam. A quantidade desse remanescente a gente não sabe. Quantos lá em Israel verdadeiramente foram salvos? Quando chega no período do Novo Testamento, aí inclusive, dos argumentos de Paulo, ele fala assim, olha, Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão ele conheceu, porque justamente agora ele deixou esse remanescente segundo a obra da graça. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que sempre houve judeus salvos. Aliás, até acho que uma coisa muito interessante hoje, que nunca houve tanto judeu salvo
como agora. Tanto judeus se decidindo por Jesus como agora. E aí, às vezes, pergunta assim, por que isso? Porque em toda a história da igreja, ela diz que os judeus eram deicidas, que eles deviam sofrer, que eles deviam morrer, como disse o Lutero, queimar sinagogas, né? Expulsar eles. Então, os judeus, é óbvio que só vinha trazendo ódio. Hoje, como a igreja aprendeu a importância de Israel, tem orado pelos judeus, qual é o resultado disso? Muitos judeus têm se convertido, muitos judeus têm tido uma experiência de salvação. Esse é o remanescente. Agora, isso não significa que dentro da passagem em questão, que é Romanos 11, do 25 até o 29, ali seja uma referência a esse Israel remanescente, porque ali a definição do texto ela é bem clara. O endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, se ele está falando de um Israel endurecido, não pode estar falando desse Israel aqui, que é o remanescente. Ele não pode estar falando da igreja, num certo sentido. Ele está dizendo de Israel como um todo. E a descrição que continua fazendo é que esse Israel, como um todo, ele vai ser salvo. Então, todo Israel, esse Israel que se endureceu, será salvo. Porque quanto ao evangelho, eles são inimigos, então está se referindo a esse Israel total. Quanto ao evangelho, esse Israel endurecido, ele é inimigo por causa de vós. Mas quanto a esse propósito de Deus sobre a etnia, esse propósito de Deus sobre a específica, então essa etnia, ela é amada por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele elegeu essa etnia, ele elegeu essa etnia. Então, se nessa passagem Israel é o remanescente, na nossa passagem de 11, 25 a 29, claramente não é o remanescente. Bom, obrigado, pastor. Reverendo. Então, meu irmão, eu acho que fica com um problema aí quando você vai entendendo o que Paulo está estabelecendo aqui como filho de Abraão, que são os israelitas. Ele continua na passagem aqui, né, a partir do verso 8, né, aliás, do verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos, como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a ser um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aí ele vai falando do mais velho, questão do mais moço e tudo, e ele vai caminhando isso como uma resposta à igreja. Mostrando para a igreja, esse judeu que está do seu lado aí achando que ele é muita coisa por causa de Abraão, ele não é nada por causa de Abraão, ele é alguma coisa por causa da fé dele em Cristo, que era a mesma fé que o pai Abraão tinha. E quer saber de uma coisa? Você que está do lado dele, que era gentio, agora você faz parte dessa família. Em Cristo somos todos um. Em Cristo somos todos o quê? Israelitas, nesse sentido de descendência pela fé. Ele vai justamente para longe da questão étnica e mostra que o que conta é a questão da fé, que vai se propagar por meio daqueles escolhidos de Deus. Por quê? Ora, a gente teve Ismael, não era ele. Nós tivemos Esaú, não era ele. Mas mesmo Jacó, foi por simples escolha? Não. Houve obra, houve conversão, houve fé em Jacó. Então nós percebemos que o argumento de Paulo é justamente o inverso daquilo que o irmão está entendendo. É o de fugir da questão étnica para mostrar a questão da fé. Quando ele fala dos dons, e ele está falando justamente aqui, por que Deus não deixou de cumprir a sua promessa de salvar Israel? Porque Israel não é etnia, Israel é a crença. Esse é o ponto. Por isso que ele cumpre a sua promessa, porque ele vai salvar os que creem. Essa é a ideia. Então não importa, eu sou descendente de Abraão e estou indo para o céu, Deus não cumpriu sua promessa. Claro que ele cumpriu. Você crê em Jesus? Não. Então você não é israelita de verdade. Você não acompanha na fé o seu pai Abraão, que você diz que é seu pai. Pelo contrário, você faz as obras de Satanás, que é a mesma crítica que Jesus vai fazer ao povo quando sai correndo atrás dele para encher o bucho de novo, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês acham que vocês são filhos de Abraão, né? Vocês estão achando que vocês são do povo de Deus, né?
mas vocês vieram atrás de mim por causa de pão, não por minha causa. Ou seja, vocês não estão acompanhando o seu pai na fé. Ele sai da questão étnica e vai para a questão da fé. Bom, nosso tempo estourou, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, teremos a última pergunta de cada um dos convidados, a pergunta gravada pela nossa produção e, se der tempo, uma pergunta que eu vou fazer para cada um deles. Voltamos já. Muito bem, o programa Vejam Só agradece muito o carinho da sua audiência. Estamos no terceiro bloco. O pastor Ignaldo Hélio de Souza terá a palavra agora para fazer a última pergunta que ele elaborou para o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil, responder. Então, assim, eu compreendo bem essa questão da questão da salvação. Ninguém discute que a salvação é só através de Cristo e que um judeu, realmente, para ele ser salvo, como qualquer outro povo da terra, ele vai ter que ter esse encontro com Cristo, né? Mas a questão da existência de Israel não envolve só a questão de salvação, envolve questões históricas, envolve atos históricos, eventos históricos. Então, a minha pergunta, para você é a seguinte: o cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, o que eu digo com profecias, cumprimento? Espalhamento, reunião, renascimento do Estado de Israel. Por acaso eles não significarem propósito distinto para essa etnia, para essa nação? Eu falo etnia porque a gente sempre pensa o Estado lá de Israel, mas nem todo judeu está lá. Eu falo de etnia de uma maneira geral. As profecias não demonstrariam que há um propósito especial de Deus sobre eles? Meu irmão, se eu for interpretar com a visão que o irmão tem, claro que eu vou chegar a essa conclusão. Mas se eu não estou entendendo que Israel é necessariamente a etnia, então por exemplo, eu não creio nessa reunião do povo de Israel, dessa reconstrução do Estado de Israel. Eu não creio que isso vai existir. Até eu sou milenista, já defendi esse ponto aqui em programa em outra oportunidade. Inclusive até debati com o irmão sobre a questão da prisão de Satanás e expomos um pouco sobre isso. Então, se eu não creio que Israel, se eu creio que agora Israel se tornou um povo qualquer, eu creio que é na igreja que isso vai se cumprir e que a igreja é esse mesmo povo do Antigo Testamento, não etnicamente, mas na definição que Paulo dá de povo israelita pela fé. Então, se eu tenho aquela mesma fé, aquelas promessas que foram dadas no passado se cumprem hoje. Tanto que os autores bíblicos, na hora de explanarem a igreja, quem ela é e o que está acontecendo sobre sua vida e o papel de Cristo sobre ela, eles recorrem ao quê? Ao Antigo Testamento, às promessas anteriormente dadas. Ou seja, eu entendo que aquilo que é para Israel é para a igreja. Então, realmente não tem muito mais o que pensar em termos de etnia. Quando o irmão, voltando lá ao texto de Romanos 11, que os dons são irrevogáveis e tudo mais, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus operou na história, no espaço e no tempo nesse povo e fez o que fez através deles. Nunca mais vai se parar de falar desse Israel do Antigo Testamento, na era da igreja. Por quê? Porque a igreja tem como base aquilo que foi feito desde o passado, mas não só o que foi feito sobre os profetas, também sobre os apóstolos. Isso tudo continua, que eram judeus. E aí eles vão para os gentios, e no Antigo Testamento já se mostrava que gentios também estavam aderindo a Israel, e eles eram tratados como judeus. Por quê? Por causa da fé que eles tinham. Então a noção de fé já era presente no Antigo Testamento, não só a noção étnica. A pessoa que abandonasse os seus ídolos e amasse o Deus de Israel se tornava um israelita, a ponto de fazerem parte da genealogia de Cristo. Correto? Então, o meu entendimento é esse. Essas profecias se cumprem na igreja. Por quê? Porque a igreja é o Israel de Deus, na minha compreensão. Porque ela é a que hoje crê conforme Abraão cria. Pastor Aguinaldo, o senhor ouviu a resposta? Quero seus comentários agora. Só vou comentar assim. É uma coisa que eu acho muito difícil você ler as profecias, algumas profecias, e não conseguir relacionar. Por exemplo, vou só ler uma aqui, porque você tem diversas, né? Muitas, lei. Mas Amós 9, 14, assim: trarei do exílio meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor. Então você tem aqui uma promessa de Deus em que ele ia trazer do exílio,
e eles iam para a terra, iam reconstruir cidades, iam plantar, não seriam arrancados delas. E aí a gente olha para a história, porque assim, eu acho que isso é algo que glorifica a Deus. Não é algo que glorifica Israel, porque a gente sabe que o coração deles é endurecido, mas é algo que glorifica a Deus. A gente vê Deus como soberano na história. Para mim é muito difícil pensar assim, Deus como soberano na história, e que o povo de Israel volta para a sua terra, se torna um estado outra vez, conforme Isaías 66:8, reedifica cidades como está escrito, planta como está escrito, tem desses 67 anos, tem um monte de ameaça de destruição, de que eles vão ser expulsos, desde que eles entram lá, os árabes falaram, em 15 dias nós vamos afogar eles no Mediterrâneo, nada disso acontece, aqui tem uma prova, né? Eu vou plantá-los na sua terra, não serão mais arrancados da terra que eles dei, quer dizer, tudo corresponde ao que foi escrito, exatamente o que foi escrito. Dizer que não, isso não é cumprimento de profecia bíblica, fica difícil. Eu assim, desculpa, assim, até escrevi um texto esses dias assim, que eu chamei de incredulidade incrível, é difícil não crer assim. Aí eu queria só ler aqui um texto do Spurgeon, que ele diz assim, de 1855, ele fala assim: creio que não tratamos a reconstituição da nação judaica com a devida seriedade. Se existe algo na Bíblia que foi prometido, então é isto. Eu imagino que as pessoas não conseguem ler a Bíblia sem ver mente que haverá uma concreta restauração dos filhos de Israel, que isto aconteça. Então, assim, realmente eu concordo com ele. Não tem como você ler a Escritura, porque esse aqui é um dos textos. E você olha, tudo isso é uma realidade hoje. Tem, inclusive, assim, um fato que é curioso, que foi um estudioso que ele publica em 1946, ele não chegou a publicar o livro, porque ele morreu em 46, o livro foi publicado em 1947. Mas um dos capítulos do livro tinha o título assim, jamais haverá uma nação judaica no mundo outra vez, era o título. E o livro foi publicado em 1947, e em 1948 a nação judaica renasceu contra todas as perspectivas. E aí eu pergunto, se isso não é um cumprimento de profecia, o que é o cumprimento de profecia? Quer dizer, tudo isso aconteceu, estava descrito que seria espalhado, reunido, cresceria, mas se isso não é profecia, o que é o cumprimento de uma profecia? Né? Bom, aliás, volta já no programa. Reverendo Ricardo, sua última pergunta. Meu irmão, duas perguntas muito simples. Duas, não. Duas, porque elas são tão simples Tá. que dá para emendar uma coisa na outra. Tá bom. Primeira coisa, o mundo acabou? Não. Segunda coisa, há profecias escatológicas no Antigo Testamento? Essa é a pergunta do senhor? Isso. Então, o mundo Simplíssimo. acabou e há qual que é a segunda? Profecias escatológicas no Antigo Testamento? 3 minutos. Sim, eu diria que sim. No Antigo Testamento tem muitas profecias a respeito do futuro, muitas. Tá, posso fazer uma terceira pergunta emendando? Pode, Perdão. pode. Tá. Para eu entender até onde você quer ir. Qual é a época aqui de Amós? Fala do contexto de Amós, que ele era antes ou depois do exílio babilônico, por exemplo? Ótimo. Então tá bom, já entendi onde você quer chegar. Aí assim, é muito... já valendo, né? É até curioso, mas bom, até foi algo que eu esqueci de mencionar. Quando ele fez essa profecia, ainda não havia acontecido o exílio babilônico. Em 586, Jerusalém é destruído, o templo é destruído. Já 605, na verdade 605 já vem Nabucodonosor e começa a levar o pessoal lá para a terra. Jeremias tem lá a profecia dele de que o cativeiro ia demorar 70 anos, né? Depois de 70 anos, eles voltam para a terra ali com Zorobabel, Salatiel, depois Esdras e vem Neemias, reconstrói. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver também que já desde Levítico 26, eu acho impressionante, porque em Levítico 26, Deus já falou assim que eles iam ser espalhados, né? Deus falou, Levítico 26, eles iam ser espalhados e que a terra ia ficar desolada. Então, quer dizer, a gente pode pegar a profecia de Levítico 26 e até aplicar no cativeiro babilônico, até porque lá em Levítico 26 ele faz a ressalva, para a terra descansar dos seus sábados. E ele confirma isso, que era para a terra descansar dos sábados, e eles voltam. Só que no ano 70, vai acontecer a queda de Jerusalém e o povo vai ser novamente espalhado. Então você vê que não é só um espalhamento. Você tem ainda em 722, você tem a Síria que vem e espalha Israel. Então você vê que uma profecia de espalhamento, ela se cumpre em 722, ela se cumpre em 586, ela se cumpre no ano 70. Então não era uma ocasião só.
O que me chama a atenção para essa de Amós é que justamente fala assim, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados dela, diz o Senhor. Se essa fosse uma referência àquele retorno que aconteceu sobre Zorobabel, Salatiel, Esdras e Neemias, a verdade é que ela não teria se cumprido. Por quê? Porque o povo, ele foi espalhado novamente. E aqui Deus diz, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhe dei, diz o Senhor. Então, se essa for a referência àquela que aconteceu com o cativeiro babilônico, então ela não se cumpriu. Então ela tem que se cumprir em algum momento em que eles vão ser plantados e não vão ser mais arrancados dela. Esse é o posicionamento. Muito então bom. eu agradeço que acho que esclareceu ela no geral. Né? Reverendo Ricardo? Então, meu irmão, por que eu fiz essa série de perguntas aí? Primeiro, obviamente, quando o povo retornou do cativeiro babilônico, eles devem ter sentido que isso se cumpriu. Aí a coisa decaiu de novo e, mais uma vez, eles foram espalhados mais para frentemente. E, como diria o Erico Paranaçu, né? E quando a gente começa a atribuir cumprimentos de profecias com momentos históricos, a gente corre sempre esse risco. O mundo não acabou ainda. Eu ainda não sei se Israel vai ser arrancado de lá. Ele pode ser arrancado. Pode juntar tudo quanto é homem-bomba, todos os muçulmanos que odeiam Israel e querem Israel, ir lá explodir todo mundo e acabar com aquela terra de novo. Isso é uma possibilidade. Pode ser que, sei lá, os Estados Unidos cansem da ingerência judaica no meio deles e resolvam arrasar com esse povo. Agora nós criamos ódios contra os judeus. Os judeus sempre foram perseguidos. Os portugueses perseguiram os judeus antes, na época do descobrimento, mais ou menos naquele tempo ali, porque queriam o dinheiro deles. Até o padre Antônio Vieira era um que dizia, olha, o judeu é um porco, é útil, mas é um porco. Serve financeiramente. Então, quer dizer, os judeus sempre passaram por isso. Então, enquanto o mundo não acabou, é muito complicado eu afirmar isso daí. Agora, o que eu acho interessante, dentro da perspectiva de olhar a história de criação, queda e redenção, é que eu vou percebendo, como o irmão mencionou, alguns cumprimentos múltiplos da profecia. Que elas se cumprem no momento, se cumprem depois e se cumprem depois. O povo vai sendo restaurado e restaurado. Não é interessante que a Nova Jerusalém vai ser retirada sobre a terra? Então, a minha pergunta, existem profecias escatológicas? Será que o cumprimento dessa profecia, na verdade, não é escatológico, ou seja, não é quando Cristo voltar, e por isso a perspectiva da criação, queda e redenção? Porque é quando Cristo voltar que tudo aquilo que se mostra como ideal e desejável ao povo de Deus se cumpre na volta de Cristo. Então, essa é a minha perspectiva. Por mais que eu veja possibilidades de cumprimento em alguns momentos históricos, sempre que eu olho para uma profecia no Antigo Testamento, a não ser em casos, como o irmão mencionou, lá da lei, e depois Jeremias confirmando que se tratava daquilo mesmo, em que Deus afirma o cumprimento está aqui, como, por exemplo, quando fala da profecia de Joel, que os jovens terão visões e tudo mais, que a Bíblia afirma, o cumprimento está aqui. Esse é o cumprimento daquela profecia. Então, não há mais cumprimento a se esperar daquela profecia, porque já foi dita pela palavra de Deus. Fora isso, eu percebo, uma projeção sempre escatológica. Olha, você vai ter vislumbres de tudo isso daqui, mas quando o seu Redentor voltar, aí sim o seu povo jamais vai ser retirado da terra. Por quê? Porque não vai ter mais inimigo nenhum na terra contra para tirá-lo dali. Essa é a minha ideia de Amós e outras profecias. Muito bom, ficou bem claro. Bem, vocês já fizeram as 3 perguntas, responderam e comentaram. Agora temos uma pergunta gravada que vocês dois vão responder também em 3 minutos. Começando pelo pastor Ignaldo, depois o reverendo Ricardo responde a mesma pergunta também com 3 minutos. Solta a pergunta, por favor. As vitórias da nação de Israel de 1948 para cá foram profetizadas na Bíblia? O senhor entendeu? Entendi. 3 minutos. Se nós levarmos em conta, inclusive, essa última profecia que nós debatemos agora, serão plantados na sua, não serão mais arrancados dela, assim diz o Senhor, né? Sim, elas são um cumprimento dessa profecia. O que eu acho que assim, a gente precisa sempre levar em conta, e talvez algumas pessoas elas levantam o questionamento assim, que nem sempre esse Israel tem consciência de que foi Deus, né?
Essa é uma realidade. Aliás, nem todos que voltaram para a Terra, eles também têm a consciência de que é Deus. Eles acham que é a capacidade deles, a força deles, que é a ajuda americana e aquela série de coisas. Mas uma coisa que nós precisamos sempre olhar para a profecia bíblica é que nem sempre as pessoas que participaram do seu cumprimento, elas tinham consciência de que estavam participando do cumprimento da profecia bíblica. Duas bem simples. Uma delas, a profecia sobre Tiro, que havia uma profecia sobre Tiro que Deus ia destruir de tal forma Tiro, ali em Ezequiel 28, que até a madeira, a pedra e o pó ia ser arrancado e lançado no mar. Nabucodonosor destrói a cidade, mas ele não faz isso. Ele não arranca a pedra, ele não arranca os tocos e não joga no mar. Quem vai fazer isso vai ser Alexandre o Grande, em 333, que ele não tinha nem ideia do que ele estava fazendo. Ele queria era atingir a nova cidade que estava ali. Então ele cumpriu a profecia sem saber que estava cumprindo a profecia. Outro exemplo que a gente tem é a própria crucificação de Cristo, né? E aí acho que já até pegando um gancho, uma coisa muito importante. A gente sempre tem, às vezes, o costume de dizer assim, olha, foram os judeus quem crucificaram Jesus. Mas a Bíblia não fala, não põe essa questão exclusivamente sobre os judeus. Aqui no capítulo 4 de Atos, Pedro, ele vai colocar isso numa outra perspectiva, né? Ele vai mostrar, assim, que essa participação foi geral. Então, ele coloca assim, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que se ajuntaram não só Herodes não era judeu, Herodes era idumeu, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, que aqui representante dos romanos, com os gentios, então aqui ele põe todo esse grupo, e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então você vê que eles não tinham a mínima ideia de que eles estavam cumprindo justamente as profecias, né, messiânicas estavam ali cumprindo. Então nós pensamos que sim, que essas vitórias de Israel, mesmo que para eles, nem sempre eles dão glória a Deus por isso. Provavelmente a maioria não dá. Mas nós, como igreja, nós damos glória porque nós vemos Deus realizando seus propósitos, sua fidelidade no seu propósito. A sua fidelidade com relação às suas promessas sobre a etnia israelita, ele cumpre e nós glorificamos a Deus por isso. Ricardo, quer que repita a pergunta? Não, eu me lembro bem. Pode responder. Irmão, eu acho que em princípio, pode ser que como parte do plano de Deus para a história do mundo, para a história do cosmos, para a sua história de salvação, em parte essas vitórias possam ter alguma relação com profecias do Antigo Testamento, mas não no sentido de que é Deus restaurando a nação de Israel, mas é Deus continuando a usar esta nação como ele usa outras nações para o cumprimento do seu propósito, como o irmão Aguinaldo, ele abordou aqui pessoas até ímpias que nem conheciam as Escrituras, que fizeram parte do cumprimento. Aliás, entre os israelitas hoje existem muitos ateus. O ateísmo dentro do judaísmo, dentro do povo judeu é muito forte, é muito grande. Inclusive há denúncias sérias que o sionismo, que é o que hoje está em voga dentro dos israelitas, e não é um movimento de cunho religioso, é um movimento político e de cunho cientificista, de ateísta mesmo. Então, até muitos judeus estão revoltados por isso, porque eles são religiosos, eles creem no Testamento, esperam a vinda do Messias e não se sentem representados por essas pessoas. Mas eu não creio que a Bíblia esteja focando essas coisas, porque eu não creio que Israel seja o foco de Deus no sentido como povo étnico. Se eu estou aqui defendendo a posição de que este povo é a igreja de Deus hoje, então eu não posso crer que ele vai se deter tanto tempo falando tantas coisas, ainda mais com detalhes sobre essa história em torno de Israel. Eu, pessoalmente, pouco me importo com aquela terra em si, com aquele lugar em si. Acharia interessante fazer uma viagem por conhecer, como eu faria uma viagem, como tantas outras eu já fiz para conhecer tantos outros lugares. Não tenho nenhum apego com Crescente Fértil ali, não tenho nenhuma vontade. Aliás, eu prefiro primeiro conhecer a Europa do que conhecer lá, não tem dinheiro para nenhum dos dois. Se alguém quiser me ajudar, eu estou aceitando essa ajuda. Eu idem. Então, justamente porque eu não entendo essa necessidade, esse apego com a creio que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo sobre a vida da igreja e elas têm um caráter escatológico. Na volta do nosso Redentor, aí sim, nós vamos ver o povo restaurado à sua terra, nós vamos ver a terra restaurada e a revelação dos filhos de Deus. Ali, para mim, aí é o cumprimento do Antigo Testamento por completo. Amém. Bom,
1 minuto e meio para cada um responder uma pergunta minha, porque não tem mais tempo para o programa. Pastor Aguinaldo, a pergunta que eu tenho para o senhor vai ter 1 minuto e meio para responder, é a seguinte: o senhor falou 2 vezes durante o programa de hoje que Israel é um povo que tem privilégios, mas que esses privilégios não incluem a salvação automática por serem israelitas, porque a salvação depende só de Jesus. Pastor Aguinaldo, que privilégio alguém pode ter se vai para o inferno? 1 minuto e meio. O privilégio que eu quero dizer assim é uma ação especial de Deus. Então você imagina todas as coisas que eles passaram, né, ao longo dos séculos. Para eles terem sobrevivido é só um milagre de Deus mesmo, né? Israel já deveria ter sido extinto há muito tempo. Tem até uma frase famosa de um imperador que ele pergunta assim para um ministro dele: me dê uma prova da existência de Deus. E ele fala: o povo judeu, majestade. Então, se a gente olhar, e agora você lembra de uma coisa que o judeu ele fala muito, né? Ele fala assim: nós somos o povo escolhido, mas devia ter outro povo para dividir essa carga com a gente, por causa do sofrimento que eles tiveram ao longo do tempo. Eu digo assim, privilégio no sentido que Deus trouxe eles de volta para a terra deles. Pensa nos curdos que estão espalhados até hoje, sem noção. Pensa nos ciganos, que não sabem nem para onde tem que ir, né? Que estão perdidos, estão espalhados, eles não sabem. Israel não. Eles sabem que Deus tem um propósito para eles. Esse propósito se cumpriu ali e deles voltarem para a terra, até aqui só dando um toque. Alguns judeus, eles entendiam que era chamado de Deus. Alguns judeus frente a um movimento político. Mas eles voltaram para a terra e têm sido protegidos. Gente, você imaginar, você olhar para um mapa, ver um Israelzinho desse tamanho e ver aquele mundaréu de árabe e eles não conseguem acabar com Israel, com toda a força que eles têm, é porque Deus está fazendo alguma coisa ali. Naturalmente, é impossível você manter a sua existência diante de tanta pressão mundial, antissemitismo, Hitler querendo acabar com tudo, e eles continuam aí. Esse é o privilégio, de alguma maneira, Deus está com a mão sobre eles. Obrigado. Reverendo Ricardo, a minha pergunta para o senhor tem a ver com essas questões das guerras, as de 48 para cá, não sei se elas foram profetizadas. A minha pergunta é mais simples. Reverendo Ricardo, de 48 para cá, Israel enfrentou no mínimo 3 guerras que era absolutamente impossível que vencesse. Sobretudo a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de 67, né? Onde ele territórios que agora a ONU quer que Israel devolva e tal. Não foi uma intervenção sobrenatural de Deus para preservar um povo com o qual ele tinha algum tipo de pacto, aliança, ou enfim? Meu irmão, eu não diria sobrenatural. Eu diria uma ação de Deus em providenciar meios ordinários para que Israel pudesse se manter. Quem controla as grandes empresas americanas? Judeus. Quem são os donos das grandes fortunas americanas? São judeus. Quem é o povo que namora os judeus o tempo todo, que o tempo todo assina embaixo ou faz vistas grossas para todo tipo de atrocidade que os judeus fazem? E não chama de atrocidade quando mesmo sendo atrocidade, mesmo sendo indevido, mesmo sendo exagerado muitas vezes. Outras vezes podem ser justas, podem ser corretas, foi na medida, mas cometem atrocidades. Os americanos. Então eu vejo que Deus pode ter providenciado os americanos para manter aquele povo ali, por alguma razão, dentro dos seus planos, como ele mantém outros povos. Por exemplo, pouca gente sabe, mas os muçulmanos são muito perseguidos em alguns cantões da China. E são perseguidos de morte, são perseguidos, uma coisa horrível. Pouca gente sabe disso, mas nós temos missionários brasileiros trabalhando entre eles e desenvolvendo o trabalho, trazendo para o cristianismo, mostrando para eles o amor de Cristo. Mas não conseguem acabar com os muçulmanos ali também. Eles continuam existindo naquela região, apesar de toda a perseguição de povos no meio da China, num canto em que ninguém os defende. Ou seja, uma coisa necessariamente não indica a outra. Tá bom. O programa de hoje rendeu bastante, graças a Deus, e você é um privilegiado, porque vai poder continuar conversando com o pastor Aguinaldo, do Centro Evangelístico Benção, e com o reverendo Ricardo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Basta que você faça o seguinte: vá ao site do programa, vejamsó.com.br, vote clique na aba Convidados, né? E você tem o contato desses 2 gigantes da fé. Quero agradecer a ambos pela presença. Obrigado. E
perguntar quem é que ganhou o kit da grade. Quem foi? Jari dos Santos e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem boa grade aí, hein, Jari? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.